Olá, eu sou João Vitor Pereira Marques. Vou apresentar meu trabalho final da disciplina de Planejamento de Experimentos, ministrado pela professora Cássia, e o meu artigo de referência foi Otimização do processo de adsorção do CR6 em carvões ativados preparados a partir de plantas por um planejamento fatorial 2 níveis. No início, eu gostaria de falar sobre os compostos de cromo hexavalente, que eles são muito tóxicos, mutagênicos e cancerígenos para nós seres humanos. E se as águas residuais de mineradoras ou indústrias de galvanoplastia, por exemplo, estiverem contaminadas com esse tipo de composto e forem descartadas em leitos naturais, vai gerar um problema ambiental muito grave. Uma forma de prevenção seria o tratamento desses efluentes contaminados a partir da remoção desses metais pesados por adsorção. E a adsorção é um processo simples, basicamente, de acumulação de uma substância em uma superfície. O adsorvente, nesse caso, seria o carbono ativado provindo da casca de fruta de bael, marmelo, vai ser falado ao longo do trabalho por BFS-AC. E as suas características são ser microporoso com elevada área superficial. E a sua vantagem com relação ao adsorvente comercial seria o custo-benefício ser maior. Os objetivos foram introduzir um novo precursor, que é esse adsorvente produzido para remoção de CR6, estabelecer interações entre as variáveis pH, concentração inicial de CR6+, concentração de adsorvente e temperatura para a máxima porcentagem de remoção e realizar um planejamento fatorial 2 níveis e 4 variáveis. Os métodos foram produção do carbono ativado utilizando diferentes concentrações de ácido fosfórico em 40 gramas da casca da fruta de bael, ser posteriormente carbonizado e seco, representado aqui pela figura 2, e na figura 1 a gente pode perceber a principal diferença do BFS-AC com o CAC, que seria a microporosidade ser maior do segundo com relação ao primeiro. A caracterização dos adsorventes. CAC seria o carbono ativado comercial e o BFS-AC seria o carbono ativado da casca de fruta de bael. Planejamento fatorial 2 a quarta. O principal objetivo dele seria reduzir o tempo total e a quantidade de experimentos, no caso aqui 16, reduzir o custo geral do processo e também obter uma resposta adequada, mais significativa. Os resultados foram as variáveis codificadas. pH de -1 é o 2 e mais 1 é o 7. Concentração inicial de CR6 é -1, 2 mg por litro, mais 1, 10 mg por litro. Concentração de adsorvente, -1, 1 grama por litro, mais 1, 5 gramas por litro. Temperatura, -1, 20 graus Celsius, mais 1, 40 graus Celsius. Aqui na figura 3 a gente tem a tabela de planejamento com as variáveis codificadas e os valores de resposta para o CAC e para o BFS-AC. Aqui na figura 4, a gente tem uma tabela dos valores, dos p-valores dos efeitos para estimar quais são os principais efeitos para o CAC. Na figura 6, a gente removeu, aliás, na figura 5, a gente removeu as interações ABD, BCD e ACD, e a gente concluiu que os efeitos B, C e D e as interações AB, AD e BD se tornaram significativas. Na figura 6, a gente removeu a interação AC e o R quadrado sofreu uma pequena diminuição. Na figura 7, a gente removeu as interações CD e ABC, o R quadrado sofreu uma diminuição também com relação à figura 6, e as interações AB e BD deixam de ser significativas. O p-valor do BC aumenta e a gente conclui que CD e ABC são interações significativas para o nosso modelo. Retornando às interações da figura 7 e removendo a interação BC, a gente conclui que as interações AB e BD deixam de ser significativas, logo, essa interação removida na figura 8 é significativa para o nosso modelo. Aqui na figura 9 a gente tem todos os efeitos significativos. Aqui a gente tem o nosso modelo ajustado para o CAC, com R quadrado de 0,9937. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo para o BFS-AC. Na figura 10 a gente tem todos os valores de p-valores para os efeitos. Na figura 11 a gente removeu as interações AC, AD e CD. E a gente conclui que o efeito A e a interação AB passam a ser significativas para o modelo. Na figura 12, a gente remove as interações ABC e ABD, e a gente conclui que o R quadrado permanece quase que constante, e o efeito D passa a ser significativo. Na figura 13, a gente remove as interações BD e BCD, nada é alterado com relação aos p-valores, e também o R quadrado sofre pequena diminuição. Na figura 14, a gente remove as interações finais BC e ACD e o efeito C, restando somente os nossos efeitos significativos com R quadrado de 0,995. Aqui é o nosso modelo ajustado. Nas figuras 15 e 16 a gente tem os nossos valores preditos e resíduos para o CAC e para o BFS-AC. Aqui os nossos valores de forma gráfica dos resíduos para o CAC na figura 17, para o BFS-AC na figura 18.
Aqui a gente vai ter os nossos gráficos de porcentagem de remoção com relação aos principais efeitos. Na figura 19, o pH. Na figura 20, a concentração inicial de CR6 para o CAC, né? Na figura 21, a concentração de adsorvente com relação à porcentagem de remoção. E aqui na figura 22, a temperatura. Agora, para o BFSAC, os principais efeitos são pH, aqui na figura 23, com relação à porcentagem de remoção, concentração inicial de CR6, na figura 24, na figura 25 aqui, temperatura com relação à porcentagem de remoção, por BFSAC. Aqui agora os gráficos de contorno para as principais interações com relação ao CAC. Na figura 26, concentração inicial de CR6 e pH. Na figura 27, temperatura e pH. Aqui na figura 28, concentração de adsorvente por concentração inicial de CR6. Na figura 29, temperatura com relação à concentração inicial de CR6. E por último, para o CAC, concentração de adsorvente por temperatura na figura 30. Na figura 31 agora, para o BFS, a principal interação é concentração inicial de CR6 e por pH. Na figura 32 aqui a gente tem a nossa representação geométrica do experimento. E as nossas conclusões foram que foi um sucesso a adsorção de CR6 de efluentes industriais utilizando o BFS-AC como alternativa, em função da sua maior porcentagem de remoção do CR6 do carbono ativado preparado, cerca de 92,81%, com relação ao comercial, 25,65%, em função da sua maior área de superfície de contato, também do seu maior número de microporos. E a gente concluiu que os principais efeitos para o BFS-AC são pH, concentração inicial de CR6 e temperatura, e a principal interação seria o pH e a concentração inicial de CR6. Essas foram as minhas referências e eu agradeço a atenção.